Atualização. Fiz meu pai escolher entre mim e sua nova família. Postagem original. Eu tenho 25 anos, sou uma mulher e moro com meu pai, que tem 52 anos, e meu cachorro Moxie, um Cocker Spaniel de 3 anos. Nós vivemos na casa que era da minha mãe, que eu herdei quando ela faleceu de câncer, quando eu tinha 16 anos. Meu pai recentemente se casou com sua namorada da época da escola, Steph, que tem 51 anos. Eles mantinham contato há cerca de 2 anos, mas eu não sabia que eles estavam namorando. Fiquei surpresa, mas pensei que se ele estava feliz, então tudo bem. Eles se mudaram para nossa casa uma semana após o casamento, no qual eu nem fui convidada. Steph trouxe com ela 2 filhas gêmeas, Lizzie e Lexi, de 20 anos, além de 2 cachorros chihuahuas, Gucci e Hermes. Elas estão na faculdade e decidiram que seria mais barato morar na nossa casa em vez de pagar aluguel. Meu pai me perguntou se estava tudo bem e eu disse que sim, mesmo não achando uma boa ideia. Nossa casa é bem grande, com 7 quartos, 8 banheiros e meio, um porão e um quintal com piscina, então achei que poderia funcionar. No entanto, logo começaram os problemas. Primeiro, Steph queria que eu me mudasse para um quarto menor, porque o meu quarto tem o segundo maior closet da casa, e ela queria guardar suas roupas e bolsas nele. Eu recusei, dizendo que aquele era meu quarto desde sempre e que não iria mudar. Meu pai sugeriu que ela usasse o closet dele em vez disso, e ela aceitou. Depois, as gêmeas começaram a entrar nos meus espaços privados sem bater, inclusive no meu escritório, onde trabalho em casa por causa da pandemia. Uma vez, Lexi entrou de biquíni enquanto eu estava em uma reunião de trabalho. Fiquei extremamente constrangida. Além disso, os cachorros delas não são treinados e fazem sujeira pela casa, e as gêmeas nem se preocupam em limpar. Elas também são agressivas com o meu cachorro Moxie. Certa vez, Moxie apareceu com um arranhão no olho, e isso me deixou muito irritada. Outro problema foi que todas as fotos da minha família que estavam na casa foram tiradas e colocadas no sótão sem minha permissão, incluindo fotos dos meus avós, da minha mãe e de mim. Quando percebi, coloquei todas de volta no lugar, mas Steph fez isso de novo dias depois, substituindo as fotos por imagens da sua própria família. Depois disso, eu confrontei Steph. Tivemos uma discussão acalorada, e ela disse que agora as regras da casa seriam dela, e que as filhas poderiam fazer o que quisessem, já que ela achava que eu fui mal educada e que minha mãe era uma pessoa ruim. Isso me enfureceu. Disse a ela que ela deveria arrumar suas coisas e sair da minha casa. Ela retrucou, dizendo que eu não tinha o direito de expulsá-la. Foi quando deixei claro que a casa era minha, que eu a herdei da minha mãe, e que se ela não saísse, eu chamaria a polícia. Meu pai chegou logo após essa discussão e eu contei tudo para ele. Ele ficou tentando justificar o comportamento de Steph, dizendo que eles precisavam de mais tempo para se adaptarem. No entanto, eu não consegui aceitar mais essa situação. Conversei com a advogada que cuidou do testamento da minha mãe e ela confirmou que a casa é minha e que não há como meu pai contestar. Eu poderia pedir que Steph e as gêmeas saíssem, mas a advogada sugeriu que eu desse a elas pelo menos 30 dias para evitar complicações legais. Agora, estamos nessa situação. Meu pai ainda tenta apaziguar as coisas, sugerindo que façamos terapia familiar, mas eu já deixei claro que elas precisam sair da minha casa. Eu informei ao meu pai que já fazia meses, desde que Steph, suas filhas e ele haviam se mudado para minha casa. Durante todo esse tempo, em nenhum momento elas tentaram realmente se integrar como parte da família, a não ser quando precisavam de algo de mim. Sempre parecia que eu era apenas uma pessoa com quem elas conviviam por conveniência, sem fazer qualquer esforço para criar uma relação familiar de verdade. Senti que era hora de acabar com essa situação, então bati o pé e disse: já chega. Eu estava cansada de ser tratada como uma intrusa na minha própria casa. Perguntei diretamente ao meu pai: você vai ficar do lado delas ou vai ficar aqui comigo? Eu preciso saber, para entender quais coisas você vai levar com você se decidir ir embora. Essa pergunta o pegou de surpresa. Ele me olhou e perguntou com uma expressão de tristeza: você está me expulsando? Eu respondi que não, que ele era livre para escolher o que quisesse, mas deixei claro que, se ele decidisse ir embora com Steph e as gêmeas, eu não esperaria manter qualquer tipo de contato com ele. Eu já estava no meu limite, e ele precisava entender que suas escolhas tinham consequências. Steph,
que estava presente durante essa conversa, interrompeu, perguntando por que eu estava expulsando meu próprio pai da casa dele. Foi aí que eu percebi que havia um grande mal-entendido. Ela realmente achava que a casa pertencia ao meu pai, como se eu estivesse apenas morando com ele. Então expliquei com calma e firmeza. Steph, essa casa é minha. Eu a herdei da minha mãe quando ela faleceu. Eu não moro com meu pai. Ele é que está morando na minha casa desde que você e suas filhas vieram para cá. Steph ficou chocada e acho que finalmente entendeu a gravidade da situação. Ela nunca soube que a casa pertencia a mim e, provavelmente, sempre achou que eu era apenas uma hóspede na casa do meu pai. Isso só mostrou o quanto ela não tinha se importado em me conhecer ou em entender a dinâmica familiar antes de fazer exigências. Nesse momento, Lexi, uma das filhas gêmeas, entrou na conversa. Ela tentou argumentar que seria muito difícil para elas se mudarem imediatamente, pois estavam no final do semestre na faculdade e as provas finais estavam chegando em poucas semanas. Ela achava que esse argumento me convenceria a deixá-las ficar mais tempo. No entanto, eu apenas sorri friamente e disse: "Acho melhor vocês se apressarem em encontrar um lugar para morar." Com isso, deixei claro que a situação delas não era mais problema meu. Não importava o quanto tentassem adiar o inevitável, a decisão já estava tomada. Depois dessa conversa tensa, saí do local e deixei eles para trás, precisando de um tempo para mim. No dia seguinte, que era domingo de Páscoa, decidi fazer algo especial. Convidei meu namorado, a família dele e meus 2 melhores amigos para celebrarem a Páscoa comigo na minha casa. Eu queria me cercar de pessoas que realmente se importavam comigo, que me faziam sentir bem e acolhida. Foi um dia maravilhoso. Fizemos uma caça aos ovos no jardim, jogamos alguns jogos e depois desfrutamos de um grande jantar juntos. Era uma coisa que eu não fazia há muito tempo, e isso me fez sentir incrivelmente bem. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava cercada pela minha verdadeira família, mesmo que não fosse de sangue. Enquanto tudo isso acontecia, meu pai tentava se comunicar comigo. Ele me ligou várias vezes, tanto de dia quanto à noite, mas eu não estava pronta para falar com ele ainda. Eu sabia que ele estava se sentindo confuso, talvez até arrependido, mas naquele momento eu precisava de um espaço para respirar e para me concentrar em minha própria felicidade. Ele até me convidou para passar o domingo de Páscoa com eles, tentando apaziguar a situação, mas eu recusei. Para mim, naquele momento, minha família eram meus amigos, meu namorado e a família dele. Eram eles que estavam ao meu lado e me apoiavam de verdade. Passei um domingo incrível, e isso me deu uma nova energia, algo que eu não sentia há muito tempo. Agora, com tudo isso acontecendo, eu decidi começar a organizar minha casa e preparar as coisas. A primeira coisa que fiz foi começar a documentar todos os itens da casa que valiam mais de $500. Isso era importante para mim, porque eu queria ter controle total sobre o que era meu e garantir que no momento em que Steph e as gêmeas saíssem, nada meu fosse levado por engano. Convidei algumas pessoas de confiança para me ajudarem a fazer essa documentação e passamos horas verificando e catalogando cada item valioso da casa. Enquanto eu fazia isso, minha mente estava tomada por pensamentos sobre o futuro. Eu sabia que, após tudo isso, minha relação com meu pai provavelmente nunca mais seria a mesma. Se ele escolhesse ir embora com Steph e as gêmeas, ele estaria escolhendo abrir mão da relação que tínhamos construído ao longo dos anos. Isso me deixava triste, mas ao mesmo tempo, eu sabia que era algo necessário. Não dava mais para viver naquela casa, como se tudo estivesse bem, quando claramente não estava. Eu também pensava em como eu tinha deixado essa situação se arrastar por tanto tempo. Por que eu não tinha tomado uma atitude antes? Talvez porque eu ainda tinha a esperança de que as coisas se ajeitariam, que todos poderiam encontrar um equilíbrio e conviver pacificamente. Mas agora eu via que isso nunca iria acontecer. Steph e suas filhas nunca me veriam como parte da família. E meu pai, por mais que me amasse, parecia estar cego pela ideia de ter uma nova vida com elas. Conforme eu terminava de documentar os itens da casa, percebi que estava entrando em uma nova fase da minha vida. Uma fase em que eu precisaria ser mais firme, proteger o que é meu e me cercar apenas de pessoas que me valorizam e me respeitam. Nos próximos dias, vou focar em garantir que Steph, as gêmeas e meu pai arrumem suas coisas e saiam da casa dentro do prazo que dei a eles.
Depois que eles saírem, vou finalmente poder respirar em paz e começar a reconstruir minha vida do jeito que eu quero. E acima de tudo, vou poder fazer isso em minha casa, o lugar que herdei da minha mãe, e que agora será totalmente meu de novo. Todas as fechaduras foram trocadas. Só dei uma cópia da chave para meu namorado. Não se preocupe com meu pai perguntando sobre a chave. Meu pai não aprova meu namorado porque ele é de classe média. Ele também contratou pessoas para instalar um sistema de segurança em casa e na propriedade. E eu vou me encontrar com alguém para falar sobre as cercas e o portão. Eu não usei o dinheiro que minha mãe deixou desde que comecei a faculdade, que me ajudava com as mensalidades, dormitório e outras despesas, mas agora é uma emergência e preciso usá-lo. Todas as fotos da família, retratos e outras lembranças estão guardadas em um depósito. Os outros objetos valiosos menores estão em um cofre. Todos os documentos importantes estão em um cofre à prova d'água e fogo, que precisa de uma chave e um código para abrir, e está no meu quarto. Estou tomando todas as precauções e seguindo os conselhos que vocês comentaram no meu post anterior. Obrigada por isso. Então, é isso por agora. Não sei por que meu pai escolhe ficar com eles em vez de ficar comigo. Eu sou sua própria filha. Vou atualizar se algo novo acontecer ou se algo bobo ocorrer, mas já aceitei que, por algum motivo, eles são mais importantes para ele do que eu. É difícil, porque ele é a única família que eu tenho aqui e eu não sou próxima da família do lado dele. Quando eles se mudarem, vou cortar contato com eles. Ele é um homem adulto e precisa decidir o que quer fazer da vida. Obrigada por todo o apoio e os desejos de melhora. Ótimo trabalho. Não deixe seu pai te manipular. Ele fez sua escolha. Ele pode tentar te enganar para conseguir o que quer. Não o deixe voltar. Ele está fora e precisa continuar assim. Não se surpreenda se surgir uma grande emergência dizendo que alguém está doente ou ferido e que precisa de mais tempo ou ajuda. Isso é o que minha família faz. Eu os cortei há 3 anos. Só no último mês, com base nas mensagens insistentes, meu avô precisou de sangue e teve um problema raro. E eles queriam que eu fizesse um teste, mas nunca explicaram o motivo. Minha avó teve um derrame. Os médicos disseram que, se foi um derrame, foi pequeno e não causou danos. Minha irmã quer se divorciar e meus pais não me apoiam. Por que minha mãe está me deixando mensagens desesperadas dizendo que minha irmã precisa de apoio? Duvido que meu avô tenha pneumonia ou insuficiência cardíaca. Não quero parecer fria, mas ele tem 90 anos, está com problemas de saúde e vai morrer, e eu não posso fazer nada a respeito. Eles me tratam como um monstro porque eu não me importo. Na verdade, eu me importo muito, mas quando é uma emergência todo mês, perde o sentido. Eles criam emergências para que as coisas nunca melhorem e sempre tenham uma desculpa. Continue com um bom trabalho e documente tudo. Você está indo muito bem. Esse é um ponto importante. Essas pessoas inventam motivos para voltar. A madrasta está com ele, então ele vai escolher qualquer coisa que a mantenha ao lado dele. É triste ver como alguns homens e mulheres se importam mais com o prazer do que com seus próprios filhos. Sinto muito, OP. Foque seu tempo e energia no seu namorado e na família dele. Sim, eu também penso assim. O cara está deixando o desejo decidir tudo. Acho que agora que a OP cresceu e provavelmente construiu uma boa base para sua carreira, ele acha que é hora de ser feliz e tentar uma nova chance no amor. Ele está tão cego que nem consultou ou pensou na filha antes de tomar essa decisão importante. Certo, ela tem 25 anos e é adulta, mas se é a única família que ele tem, você pensaria que ele faria escolhas melhores. Já vi coisas piores na página do AIT, como o marido traindo a esposa e escolhendo a amante e coisas assim. Então a OP provavelmente vai conseguir lidar com isso. Só espero que o namorado dela não esteja se aproveitando dela. Ela deve preparar um acordo pré-nupcial. Pelo jeito que ela agiu, ficou claro que ela achava que a casa era só do pai e que a OP só estava morando lá. Por isso, ela pediu para a OP sair do quarto porque queria o armário. Ela achou que poderia expulsá-la. Provavelmente de propósito. Bem jogado. E sim, ponto para a mãe. Isso é como uma versão diferente da história da Cinderela, onde tudo dá certo para Cinderela, mas não para a madrasta e as meias-irmãs. Por que cortar o contato depois que ele mudou a nova família para lá? Eu sei que ele se casou com ela sem falar com você,
mas acho que ele deveria ter arrumado um lugar só para eles no começo. Talvez assim vocês pudessem salvar a relação de vocês. Mas se ele ainda está tentando ser um pai para você, por que não? Pelo que parece, a nova esposa e as filhas dela foram super desrespeitosas, não só com a OP, mas também com a memória da mãe dela e da falecida esposa dele. Sinceramente, o fato de ele ficar com a nova família mostra que ele está aceitando como elas trataram a OP e a antiga esposa dele. Ele sabe o que elas fizeram e disseram, mas em vez de discutir com a esposa e fazê-las pedir desculpas, ele está jogando a responsabilidade de aceitar um relacionamento ruim nas costas da filha. Isso não é o que um pai deveria fazer.